Olá, dando continuidade ao tema do vídeo anterior, a ideia de intervenção de uma sociedade sobre outra. A intervenção militar, como a gente tentou caracterizar ao longo do vídeo anterior, parece injustificável. Ela desrespeita a noções básicas de relativismo cultural, ela desrespeita a noções básicas de autodeterminação dos povos. Entretanto, diante de uma outra sociedade, junto à qual uma sociedade tem interesse, ou diante de uma sociedade que evidentemente afronta noções fundamentais de direitos humanos, como agir à luz do relativismo cultural, da autodeterminação dos povos, mas de interesses constituídos, interesses práticos, concretos, junto a outra sociedade avessa à sociedade demandante. Como agir diante dessa sociedade que aparentemente ou obviamente desrespeita direitos humanos? Bem, a lógica da força, a lógica impositiva, é óbvio, não é legitimável, além de ser evidentemente ineficaz, como vimos no vídeo anterior, para a transformação efetiva da outra sociedade. Mas uma perspectiva dialógica, essa sim, pode ser mais inteligente, pode ser mais efetiva nesse processo de transformação. Vamos a alguns casos relacionados à diplomacia brasileira, por que não? Década de 2000, a diplomacia brasileira teve que enfrentar, entre outros, dois problemas mais ou menos graves com vizinhos sul-americanos, a Bolívia e o Paraguai. Depois da posse do presidente Evo Morales, a Bolívia teve a intenção de nacionalizar as suas jazidas de gás e criou um imbróglio na medida em que havia a possibilidade de se interromper, de se prejudicar o fornecimento de gás para o Brasil através do já constituído, já em operação, gasoduto Bolívia-Brasil. E como viabilizar essas necessidades? Quando os Estados Unidos tiveram problemas para abastecimento de petróleo desde países do Oriente Médio, a sua resposta sempre foi por pressão política, a sua resposta sempre foi por intervenção militar. E frequentemente isso não funcionou sequer para o seu próprio abastecimento de óleo. É difícil explorar petróleo na Líbia e no Iraque, mergulhados hoje em guerra civil. Como então o Brasil, na gestão diplomática de Celso Amorim, então ministro das Relações Exteriores, vai superar o problema com a Bolívia? Ora, negociando. O interesse brasileiro, o interesse duro brasileiro, era na oferta de gás. O gás era, para o Brasil, estratégico. O governo brasileiro não se opôs ao processo de nacionalização do gás na Bolívia e acordou com o presidente boliviano um acréscimo no valor de gás que o Brasil pagaria à Bolívia. Esse acréscimo no valor do gás para a Petrobras, para a economia brasileira, a maior economia do continente sul-americano, a maior economia latino-americana, era irrelevante e fundamental para a Bolívia, não apenas uma perspectiva econômica, mas em uma perspectiva política, capitalizando o presidente Evo Morales, que poderia então garantir estabilidade política e a continuidade do fornecimento do gás para o Brasil. Através da negociação, através da concessão de um aumento de preços pagos pelo Brasil, o Brasil contribuiu para o seu colega sul-americano, contribuindo para a estabilidade do país da Bolívia e garantiu o seu próprio fornecimento de gás. Desde que Evo Morales assumiu a Bolívia, a presidência da Bolívia, nas palavras de Celso Amorim, nunca faltou uma molécula de gás da Bolívia para o Brasil, nunca houve qualquer interrupção, nunca houve qualquer redução da oferta de gás da Bolívia para o Brasil. Este é um exemplo de como as relações dialógicas podem gerar uma agenda de positivação para as duas partes envolvidas. Mas há mais exemplos. O presidente Lugo assumiu a presidência no vizinho Paraguai e tinha a proposta de aumentar o valor da energia excedente de Itaipu não consumida pelo Paraguai, comercializada com o Brasil. A ideia seria comercializar essa energia por um preço mais elevado, caso contrário, o Paraguai tinha a iniciativa de vender essa energia para quem pagasse mais. Novamente, a necessidade mais emergencial ao Brasil era o volume de energia oriundo de Itaipu.
O Brasil então negociou com o presidente Lugo um aumento no valor da energia elétrica transmitida, aumento esse que, como no episódio boliviano, era irrelevante para a economia brasileira e seria suficiente para a capitalização econômica e política da outra parte. A capitalização econômica do Paraguai, capitalização política do presidente Lugo, tendendo a uma garantia de estabilidade. Além disto, a chancelaria brasileira deu ainda uma última resposta, eu diria, para as demandas paraguaias. Além do pequeno aumento do valor da energia elétrica, a abertura de linhas de crédito do BNDES com vistas a investimentos industriais no Paraguai. O discurso da diplomacia brasileira foi que, através dessas linhas de crédito, ao invés de o Paraguai eventualmente discutir para quem ele venderia energia elétrica um pouco mais cara ou um pouco mais barata, ele teria atividade industrial, ele próprio utilizaria a sua energia elétrica, a energia que ele tem direito de Itaipu. Era uma segunda vez que a diplomacia brasileira, nesse mesmo caso paraguaio, silenciava as demandas da outra parte, sem um disparo de armas, silenciava as demandas da outra parte, gerando positividades para os envolvidos. Vamos imaginar linhas de crédito do BNDES para a industrialização do Paraguai. São linhas de crédito, empréstimo, financiamento. O Paraguai paga, depois desse financiamento, com juros para o BNDES. O dinheiro vai e volta um pouquinho maior para o Banco de Fomento Brasileiro. Além do que, quem poderia criar essas obras de infraestrutura lá no Paraguai? Obras para industrialização que envolveriam hidrelétricas, termoelétricas, linhas de transmissão de energia, infraestrutura de transporte e outras. Ora, construtoras brasileiras, como as, à época, Fortes, OAS, Camargo Corrêa, Odebrecht. De modo que, então, em mais um momento, a economia brasileira seria beneficiada. Finalmente, vamos imaginar um desdobramento de médio e longo prazo com crescimento econômico e industrial no Paraguai. Agora, qual país do Mercosul, melhor dizendo, tem uma economia mais forte, com mais empresas industriais que poderiam investir nesta crescente economia industrial paraguaia? Também o Brasil. É, portanto, um processo de negociação inteligentemente constituído entre as partes, de modo que as duas partes reconheçam necessidades, pontos de atrito, pontos de aproximação e criam uma agenda de positivação das partes. São dois exemplos que mostram a inteligência da diplomacia brasileira desdobrada em sucesso nas negociações com a Bolívia e com o Paraguai. Eu não quero com isso dizer que a diplomacia americana, que tem uma lógica intervencionista, uma lógica de ação militar, seja necessariamente uma diplomacia burra. Eu imagino pelo menos dois fatores que contribuem para esta ineficácia do privilégio da intervenção militar na diplomacia americana frente a esses exemplos da diplomacia brasileira. Primeiro, a formação histórica, né? Povos de origem na Europa Ocidental em contexto iluminista, que passam a ver o outro como menores, que passam a ver os nativos que têm outra formação civilizacional não como diferentes, mas como inferiores, e que não são populações passíveis de negociação. Há uma noção de superioridade britânica, francesa, há uma noção de superioridade americana que dificilmente abre margem para o reconhecimento do outro como igual e para a ideia de negociação. Se isso é um fator de ordem cultural, histórico, eu diria que talvez seja um fator menor. Há um outro fator, no caso americano, bastante mais concreto. As empresas que fornecem o aparato militar gigantesco americano são, em geral, empresas privadas, gerando, consequentemente, um conflito de interesses. Há, por parte dessas empresas, uma demanda de lucro que se manifesta através da comercialização das suas mercadorias, que são armas. Para essas empresas terem lucro, é necessário que haja guerras.
E essas empresas têm uma forte capacidade de pressão sobre o governo dos Estados Unidos, sobre a diplomacia americana, que acaba se tornando então uma diplomacia não da negociação, não do resultado eficiente de um processo que foi habilmente desenvolvido entre as partes. Não, não, não. Trata-se apenas da contemplação de setores domésticos dos Estados Unidos, indústrias privadas de armamentos que se manifestam no governo e encontram maior mercado consumidor devido a esses episódios de agressividade dos Estados Unidos, mesmo não se desdobrando tão positivamente para as próprias necessidades estratégicas americanas. Obrigado e boa sorte a todos.